Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos continuar o nosso estudo sobre produtos notáveis. Nessa aula a gente vai estudar o quinto caso, o cubo da soma de dois termos. Vamos começar calculando genericamente quanto que é o cubo da soma de dois termos. Então, a mais b ao cubo é equivalente a mais b vezes a mais b vezes a mais b, certo? Então, para descobrir o padrão de a mais b ao cubo, basta resolver essa multiplicação aqui de três parênteses, de três fatores. Bom, vamos começar então calculando a multiplicação dos dois primeiros fatores, a mais b vezes a mais b. Isso daqui nada mais é do que a mais b ao quadrado, que é um produto notável, a gente já conhece. É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, multiplica esse resultado pelo terceiro parênteses a mais b. Então, fazendo essa conta, temos que fazer a distributiva. O primeiro com o primeiro, a ao cubo. O primeiro com o segundo, a ao quadrado b. O segundo com o primeiro, 2a ao quadrado b. O segundo com o segundo, 2ab quadrado. O terceiro com o primeiro fica ab quadrado. E o terceiro com o segundo fica b ao cubo. Portanto, a mais b ao cubo, ó, perceba que dá para simplificar um pouco mais essa expressão. Temos alguns termos semelhantes. A ao quadrado b mais 2a quadrado b tem exatamente a mesma parte literal. Então, a gente consegue juntar esses dois e consegue juntar esses dois também, que também são termos semelhantes. Portanto, o padrãozinho vai ser a ao cubo mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. Portanto, o cubo da soma de dois termos, ó, sendo A o primeiro termo e B o segundo termo, vai ser o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o produto do quadrado do primeiro termo com o segundo termo, mais 3 vezes o produto do primeiro termo com o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Então, é um produto notável um pouquinho mais complicado que os anteriores, né? Bom, mas tem um truquezinho aqui para vocês lembrarem. Quando tivermos A mais B ao cubo, perceba aqui que o A ele começa elevado à terceira, elevado à segunda, elevado à primeira e elevado a zero. E o B faz o contrário, ó, B elevado a zero, B elevado à primeira, B elevado à segunda e B elevado à terceira. Então, são quatro termos onde os expoentes do A são decrescentes e os expoentes do B são crescentes, do 3 ao 0 e do 0 ao 3. E os coeficientes são 1, 3, 3 e 1, certo? É até simétrico, ó, 1, 3 e aqui o contrário, 3 e 1, certo? Então é só perceber esse padrãozinho para você não esquecer o cubo da soma de dois números. Ao invés de ficar decorando essas frases, é mais fácil perceber esse padrão. Bom, então vamos calcular alguns cubos da soma de dois termos aqui, ó, seguindo esse padrãozinho. A mais b ao cubo é a ao cubo mais 3a quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. Sem fazer a distributiva, vamos usar o padrão, certo? Então, o padrãozinho, ó, esqueletinho, mais do que nunca a gente vai precisar do esqueletinho, porque agora já está um pouquinho mais complicado, né? Então, fica o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Preenche o esqueletinho, ó. Aqui é o primeiro, aqui é o primeiro e aqui é o primeiro. Aqui é o segundo, aqui é o segundo e aqui é o segundo. E aí é só fazer continha, ó. Temos quatro termos. O primeiro é x ao cubo, fácil. O segundo é toda essa conta aqui, ó. Primeiro faz a potência, então fica x ao quadrado vezes 3 vezes 1. Teremos 3x quadrado. E esse terceiro termo aqui, ó, temos primeiro faz a potência, 1 ao quadrado dá 1, vezes 3 dá 3, vezes x dá mais 3x. E o último termo, 1 ao cubo, é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então, x mais 1 ao cubo é x ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1. Vamos ver mais um exemplo. Ó, x mais 4 ao cubo. Então, começa pelo esqueletinho, para a gente não errar. O esqueletinho é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Preenche o esqueletinho, primeiro, 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 segundo, segundo, segundo. Pronto, agora é só fazer continha, ó. Primeiro termo, x ao cubo. Agora temos toda essa conta para fazer, ó. Primeiro, começa pela potência, ó. X ao quadrado vezes 3 vezes 4 vai dar 12x quadrado. Começa pela potência, 4 ao quadrado dá 16 vezes 3 dá 48, vezes x vai dar 48x. E o cubo do segundo, o 4 ao cubo, dá 64. Agora, um outro exemplo um pouquinho mais complicado, tem mais números, mas é só seguir o padrãozinho, é só seguir o esqueletinho. Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais
o cubo do segundo. Preenche o esqueletinho, ó, primeiro, segundo, certo? Fazendo as continhas, ó, teremos 4 termos. O primeiro termo, 2x ao cubo, vai ficar 8x ao cubo. Elevo 2 ao cubo, fica 8. Elevo x ao cubo, fica x ao cubo. Agora, esse termo aqui é o mais complicadinho. Cuidado, ó. Comece primeiro pela potência. Então, começando pela potência, 2x ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado. Vezes 3 vai ficar 12x ao quadrado, vezes 3 vai dar 36x ao quadrado. Agora, o outro termo aqui, ó, temos 3 vezes 2x vezes 3 ao quadrado. Comece pela potência, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 3 dá 27, vezes 2x dá 54x. E por último, o quarto termo, que é o cubo do segundo, 3 ao cubo, é mais 27. Agora, 2 outros exercícios um pouquinho mais difíceis. Ó, tem 2 termos com x, então mais do que nunca a gente vai precisar fazer bem com calma, usando esqueletinho, sem pressa, sem medo de errar. Vamos lá. Ó. Então, primeira coisa, monta o esqueletinho. Cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, certo? Agora, preenche o esqueletinho, primeiro, segundo. E agora vamos fazer as contas com calma. Eu vou gastar até uma passagem a mais dessa página aqui, ó, para a gente primeiro fazer as potências, depois fazer as multiplicações. Então, vamos primeiro resolver as potências. Então, aqui tem uma potência de potência, x ao quadrado ao cubo vai ficar x à sexta. Agora, desse termo aqui do meio, ó, desse segundo termo, eu vou fazer primeiro a potência. Então, copia o 3, vai ficar 3 vezes e resolve essa potência. X ao quadrado dá x à quarta. E copiei o 2x. Na outra passagem, eu vou fazer as multiplicações, tá? Agora, nesse termo aqui, eu vou primeiro resolver essa potência aqui, ó, 2x ao quadrado. Então, o resto eu copio, copiei o 3, copiei o x ao quadrado, e 2x ao quadrado fica 4x ao quadrado. E resolve a última potência, 2x ao cubo, fica 8x ao cubo, certo? Pronto, agora finaliza a conta. Temos 4 termos, faltam só resolver essas multiplicações que estão aqui, ó. Primeiro, x ao cubo, copia. Agora, toda essa conta aqui, ó, 3 vezes x à quarta vezes 2x. Começa pelos números, 3 vezes 2 dá 6, x à quarta vezes x dá x à quinta. Mantém a base e adiciona os expoentes, né? Agora, no terceiro termo, temos que fazer toda essa multiplicação. Primeiro, começa pelos números, 3 vezes 4 dá 12, e x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Então, fica mais 12x à quarta. E, por último, o quarto termo já está calculado, é só copiar 8x à terceira. Então, esse produto notável tem essa expressão como resposta. Vamos treinar esse aqui, é um pouquinho mais complicado, vamos lá fazer bem com calma para a gente não errar. Primeira coisa, monta o esqueletinho, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Agora, preenche o esqueletinho, primeiro, segundo. E aí, vamos calcular. Ó. Vamos primeiro calcular as potências. A ordem de prioridade das expressões é primeiro calcular as potências. Então, essa potência que está aqui, ó, 3x ao cubo vai ficar 27x à nona. Ó. 3 ao cubo dá 27, x ao cubo dá x à nona. Agora, nesse termo aqui, ó, nesses 3 juntos aqui, tem uma potência, ó, que é esse 3x ao cubo ao quadrado. Então, vamos começar calculando a potência, o resto a gente vai só copiar. Então, vai ficar 3 vezes 3x ao cubo ao quadrado, vai ficar 9, que é 3 ao quadrado, x ao cubo ao quadrado fica x à sexta, vezes 2x ao quadrado. Agora, nesse termo aqui, ó, vamos primeiro calcular a potência, 2x ao quadrado, o resto a gente vai copiar. Então, copiei 3 vezes 3x ao cubo, e essa conta aqui, ó, 2x ao quadrado vai ficar 4x à quarta. 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado dá x à quarta. E por último, essa potência aqui, 2x ao quadrado elevado ao cubo, fica 8x à sexta. 2 ao cubo dá 8, x ao quadrado à terceira, mantém a base e multiplica os expoentes, fica x à sexta. Bom, agora é só efetuar as multiplicações que temos ainda. O 27x à nona já está feito, é só copiar. Agora temos que fazer toda essa conta, 3 vezes 9x à sexta vezes 2x ao quadrado. Começa primeiro pelos números, ó. 3 vezes 9, 27, vezes 2 dá 54.
x à sexta vezes x ao quadrado dá x à oitava. É uma multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e adiciona os expoentes. Agora, todo esse termo aqui, toda essa multiplicação. Primeiro, os números, 3 vezes 3 dá 9, vezes 4 dá 36. X à terceira vezes x à quarta vai dar x à sétima. E o último termo já está calculado, é só copiar 8x à sexta. Portanto, essa fica a resposta desse produto notável. Exercício 2. Complete as lacunas de forma que as sentenças matemáticas fiquem verdadeiras. Então, temos aqui um cubo da soma com algumas lacunas. Então, temos que lembrar o padrãozinho. A mais B ao cubo, a gente não sabe quem é o B, já sabe quem é o A. Vai ser a resposta do tipo A ao cubo mais 3A quadrado B mais 3AB quadrado mais B ao cubo. Bom, então, olhando esse último termo aqui, o último termo é 8 e ele é B ao cubo. Então, que número ao cubo dá 8? Esse número só pode ser o 2. Então, o nosso B vale 2. E aí fica fácil de preencher as outras lacunas, né? Aqui é o primeiro ao cubo, o primeiro é x, x ao cubo é x ao cubo mesmo. 3ab quadrado, então temos que fazer essa conta, 3 vezes x vezes 2 ao quadrado, que vai dar 12x. Segundo exemplo aqui, temos x ao quadrado mais alguma coisa elevado ao cubo, e aí tem um monte de lacuna, só tem um preenchido aqui. Então vamos lembrar do padrãozinho, a mais b ao cubo, aqui é o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então esse termo que a gente tem aqui, ele é o 3a quadrado b. Bom, só que a gente já sabe quem que é o a, né? Então esse termo ele é o 3x à quarta, que é o quadrado do primeiro, vezes alguma coisa. Então 3 vezes x à quarta vezes alguma coisa para dar 15x à quarta. Então esse número aqui, esse ponto de interrogação, só pode ser o 5, certo? 3 vezes 5 vai dar 15, o x à quarta já está aqui, então não pode ter outro x. Só tem o 5 mesmo. E aí, agora que a gente tem os dois, fica fácil calcular o resto. Essa lacuna é o primeiro ao cubo, então x ao quadrado ao cubo fica x à sexta. Essa lacuna é 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, que vai dar 75x ao quadrado. E a última lacuna é o cubo do segundo, que dá 125. Terceiro exemplo aqui, temos algumas lacunas e alguns já preenchidos, né? Então, devemos lembrar do modelinho, a mais b ao cubo é igual a ao cubo mais 3 ao quadrado b mais 3ab quadrado mais b ao cubo. Bom, então vamos usar a informação que a gente tem. A gente sabe esse caso aqui, que é o 3ab quadrado. Ou seja, 3 vezes o primeiro, que a gente já sabe, 2x ao quadrado, vezes alguma coisa ao quadrado, tem que dar 96x à quarta como resposta, certo? Então, como aqui já tem 6x quadrado, para dar 96x à quarta, esse termo que está faltando aqui, só pode ser o 16x quadrado. É o único jeito de colocar uma expressão aqui para que a multiplicação dê 96x à quarta. Então, como esse termo aqui está ao quadrado, então aqui só pode ser o 4x, certo? 4x ao quadrado vai dar 16x ao quadrado. É o único termo que dá certinho aqui, que vai dar a conta 96x à quarta. Bom, agora que a gente descobriu que o segundo termo é 4x, fica fácil de preencher as outras lacunas. A primeira lacuna é o primeiro ao cubo, então vai ficar 8x à sexta. A segunda lacuna é 3a ao quadrado vezes b, vai dar 48x à quinta. E a última é o segundo ao cubo, que vai dar 64x à terceira. Exercício 3. Simplifique as expressões. Então, temos expressões que combinam alguns produtos notáveis que a gente já estudou. Então, a gente tem que calcular cada um deles, resolver as multiplicações que sobraram e depois adicionar os termos semelhantes. Então, vamos começar por esse primeiro produto notável, x mais 2 ao cubo. Então, desenvolvendo esse produto notável, teremos o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Perceba que eu usei o esqueletinho no meio da conta, não tem problema, tá? Não precisa fazer direto. Você pode ou usar o esqueletinho no meio da conta, aqui no meio da expressão, ou se quiser, você pode fazer num canto do papel e depois colocar a sua resposta aqui. Tá? Tanto faz, como você preferir a sua organização. Agora, nesse aqui, a gente tem que primeiro resolver a potência. Então, esse menos x vezes eu vou copiar, menos x vezes. E aí, a resposta desse produto notável eu vou colocar dentro dos parênteses. Então, 2x ao quadrado, 2x menos 3 ao quadrado, é um produto notável. Fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Segundo caso de produto notável, quadrado da diferença.
E aqui temos o quarto caso do produto notável, né, o produto de Stevin, que vai ficar x ao quadrado, a soma dos dois vezes x, então vai dar menos 2x, e por último o produto dos dois, que vai ficar menos 24. Bom, agora só vamos eliminar os parênteses aqui, ó, temos essa multiplicação para fazer, o menos x para distribuir, então esse primeiro aqui fica x ao cubo, esse daqui fica 6x ao quadrado, esse termo aqui fica 12x, né? 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 dá 12x, mais 2 ao cubo que dá 8, certo? Então, esse resultado aqui é o resultado desse produto notável. Agora, falta a gente fazer a distributiva aqui, então vai ficar menos 4x ao cubo, mais 12x quadrado, menos 9x. E o último aqui, para eliminar dos parênteses, tem um mais na frente, então fica do jeito que está lá dentro mesmo. Ó, x ao quadrado, menos 2x, menos 24. Pronto, desenvolvemos todos os produtos notáveis, todas as multiplicações, agora é só agrupar os termos semelhantes. Ó. Ao cubo a gente tem o x ao cubo e tem o menos 4x ao cubo. Juntando os dois, teremos menos 3x ao cubo. Agora os termos de grau 2, temos o 6x quadrado, temos o 12x quadrado e o mais x quadrado. Juntando esses termos, teremos 19x quadrado. Temos também os termos do primeiro grau, né, só com x, temos o 12x, o menos 9x e o menos 2x. Juntando eles, teremos apenas um x, certo? Então, mais x. E por último, os termos independentes, aqueles que não têm x, mais 8 e menos 24 vai dar menos 16. Então, essa é a simplificação de toda essa expressão aqui, ó. Resolvendo todos os produtos notáveis e agrupando os termos semelhantes, chegamos nesse resultado. Mais uma expressão, ó, temos 3 produtos notáveis para desenvolver. Primeiro é 2x mais 1 ao cubo. Então, fica o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Já montei o esqueletinho, vou terminar de resolver na linha de baixo, tá? Deixa esse esqueletinho por aí, ó. Agora temos esse produto notável, que é do tipo a mais b vezes a menos b, fica apenas o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 3x ao quadrado dá 9x ao quadrado e raiz de 7 ao quadrado dá menos 7. E essa última continha aqui, ó, eu tenho que primeiro resolver a potência para depois fazer a multiplicação com menos 2x. Então, vou copiar o menos 2x aqui na frente e vou colocar a resposta dentro dos parênteses. Isso aqui é um produto notável, né? O primeiro caso, o quadrado da soma, fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, agora é só terminar as continhas aqui, ó. Temos essa potência para resolver, 2x ao cubo dá 8x ao cubo, mais 3x, 3 vezes 2x ao quadrado, vezes 1. Então, primeiro resolve a potência, dá 4x ao quadrado, vezes 3 dá 12x quadrado. Agora, esse daqui, ó, primeiro resolve a potência, 1 ao quadrado dá 1, vezes 3 vezes 2x vai dar 6x, mais 1 ao cubo dá 1. Agora, essa continha já está resolvida, é só tirar dos parênteses, vai ficar 9x quadrado menos 7. E agora falta só fazer essa distributiva aqui, ó. Menos 2x vezes x quadrado dá menos 2x ao cubo. Menos 2x vezes 10x dá menos 20x quadrado. Menos 2x mais 25 dá menos 50x. Agora é só agrupar os termos semelhantes para simplificar tudo. Temos aqui os termos ao cubo, ó, temos o 8x ao cubo e menos 2x ao cubo. Juntando os dois vai dar 6x ao cubo. Os termos ao quadrado, temos o 2x ao quadrado, o mais 9x ao quadrado e o menos 20x ao quadrado. Juntando os três, teremos 1x ao quadrado, ou simplesmente x ao quadrado mais x ao quadrado. E os termos de grau 1, temos o 6x e o menos 50x, vai dar menos 44x. E os termos independentes, 1 e menos 7, que vai dar menos 6. Então, esse é o resultado, essa simplificação de toda essa expressãozinha aqui, dá esse resultado. Beleza, pessoal?